Olá pessoal, mais uma vez Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estamos aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Conforme falamos no vídeo passado, hoje vamos detalhar mais como é o funcionamento daqueles anodos para a proteção catódica do concreto armado e protendido. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Bem pessoal, no vídeo passado vocês perceberam que nós temos alguns tipos de anodos de sacrifício que utilizamos para a proteção catódica do concreto armado e protendido. Então nós temos ele em forma de pastilha, que tem com a liga de zinco, alumínio e índio, e com a liga com zinco puro, e nós temos em forma de vara, de fio e de tela com a liga de zinco, alumínio e índio. Então, como diferente é a pastilha, porque os outros que é fio, a tela e a vara são a liga diretamente ligada ao aço do concreto armado, o diferente são as pastilhas. Porque vocês percebem o que? Se analisarmos a pastilha de zinco, alumínio e índio, que é esta aqui que vocês estão vendo na tela, se nós dermos um corte para ver dentro dessa pastilha, cortando essa argamassa que está em volta, nós temos o quê? Que dentro nós temos o anodo de zinco, alumínio e índio, um anel de zinco, alumínio e índio, o arame de armação, ele é ligado nesse anodo lá dentro e sai para amarrar no aço, e a matriz cimentícia iônica condutiva. A mesma coisa, muito parecido, é a pastilha de zinco, ou seja, ela tem o anodo de zinco e a matriz cimentícia ativada e tem também o arame de amarração. Então, essa argamassa que envolve a pastilha é para facilitar a troca iônica. Então veja bem o que acontece. Agora sim, nós vamos entender como é o processo que esses anodos de sacrifício atuam para proteger o aço do nosso concreto armado. Então, antes de entrarmos no como é o processo do anodo, só para relembrar, vamos ver aqui como é o processo, a eletroquímica da corrosão do aço do concreto armado. Então você tem aqui um aço do concreto armado e quando ele entra em estado de corrosão, a área em corrosão, como já vimos, é o quê? A região anódica, toda com carga positiva. Imediatamente após, nós temos a carga negativa, ou seja, a região catódica. Então, essa região catódica do lado da corrosão é que alimenta a corrosão. Imediatamente após a região catódica, nós temos uma zona eletroquimicamente neutra. Então, esse é o processo da eletroquímica da corrosão do aço do concreto armado. Então, quando isso aí começa a corroer, então começa o quê? A romper a resistência à tração do concreto. Então começa a aparecer microfissuras, fissuras, rachaduras e, por fim, desplacamentos. Então, como é o processo de recuperação? Como é o processo que faz com que a eletroquímica desse anodo de sacrifício funcione? Muito simples. Nós arrancamos o concreto danificado, inclusive abaixo dessa armadura, atrás da armadura. Por quê? Porque aí nós vamos tirar as carepas de corrosão. Claro, toda vez é bom dizer que se perdeu mais do que 10% da seção nominal do projeto, tem que ter reforço. Caso contrário, como é aqui o caso que nós vamos dar na nossa figura, nós vamos colocar o quê? Para exemplificar, vamos colocar a pastilha. Então veja, nós colocamos a nossa pastilha, lembrando que a limpeza desse ponto de contato, dessa amarração da pastilha, do anodo de sacrifício, tem que ser bem feita. Para quê? Para que você tenha a eletroquímica da corrosão, que você possa passar elétrons. Então depois nós vamos fechar essa estrutura de concreto. No caso da proteção catódica, não é para se recuperar com grout ou com argamassa polimérica. Nós vamos recuperar com argamassa de cimento e areia 1:3. Salvo necessite recuperar região de compressão dessa estrutura. Porque se for o recobrimento não é estrutural, não tem necessidade. Então veja o que acontece. Imediatamente após fechar, a pastilha, o anodo de sacrifício, vai ser o quê? Como já falou, um anodo, todo com carga positiva. Então vai ter o processo da eletroquímica da corrosão e o aço vai ter uma região com imunidade eletroquímica. Ou seja, o aço, na influência do anodo, vai se transformar em quê? Em catodo. E catodo nunca corrói. E imediatamente após,
uma zona eletroquimicamente neutra, sem nenhuma influência. Então essa é a eletroquímica da corrosão. Então você transfere a corrosão para um anodo que ele vai sendo consumido muito lentamente, ou seja, uma recuperação em relação à corrosão que tem um tempo de durabilidade muito maior, principalmente se você analisa todos os, como falamos no vídeo anterior, os contaminantes, resistividade do concreto, teor de cloreto, carbonatação, tudo que você analisar, tá? Então aí você vai ter uma proteção catódica dirigida para seu tratamento. Tá? Agora, como é essa colocação? Então vamos primeiramente mostrar a colocação da pastilha. Tá? Tanto faz se é de liga de zinco, alumínio e índio ou se é a pastilha de zinco puro. Então você vai ter o quê? Primeiro, eliminar o concreto danificado. Elimina o concreto danificado, faz a limpeza da armadura. Não necessita ser aquela limpeza ultra, hiper rigorosa. Você arranca as carepas de corrosão. Mais uma vez, se não perdeu 10% da seção nominal de projeto, então tudo bem, senão vai ter que ter um reforço. Tá? Então, limpou, você vai lá e amarra a pastilha com o espaçamento que o fabricante vai lhe dizer, tá? Dependendo da situação, da quantidade de armadura, você troca ideia com eles. Caso você faça toda aquela análise de estrutura, você tem condições de dimensionar, se você souber dimensionar, a proteção catódica, que nós já vimos que é a superfície específica dela diretamente proporcional com a superfície específica do aço que você pretende proteger. Lembrando que a ligação metálica tem que ser muito bem feita. Então aí você colocou a pastilha e fecha com argamassa de cimento e areia, 1:3. Agora, se nós vamos fazer uma análise da estrutura, conforme vimos por dentro da engenharia civil, fazendo a medição do potencial de corrosão do aço com aquela semipilha de cobre, sulfato de cobre, e fazendo a ligação das linhas equipotenciais, então nós vemos que tem pontos do concreto que está em estado de corrosão, mas ainda não entrou em deterioração do concreto. Então o que é que você pode utilizar? Você pode utilizar a vara galvânica, tá? Que ela tem um diâmetro de 1 centímetro, ela tem 10 centímetros de comprimento com um diâmetro de 1 centímetro. Então você fura o concreto de forma inclinada, verte dentro uma pasta de cimento com ativador eletroquímico para exatamente baixar a resistividade e facilitar a troca iônica com o seu aço estrutural, né, do aço estrutural para o anodo, insere a vara dentro do seu concreto, faz a amarração, tá, daquele mesmo jeito, lembrando de uma boa limpeza, e fecha com argamassa de cimento e areia 1:3. Então aí você faz uma proteção catódica preventiva antes que o concreto entre em estado de ruína, que você necessite fazer uma recuperação de estrutura. Ou seja, o seu aço está com corrosão, mas não expandiu o suficiente para danificar o seu concreto. E a mesma coisa é a tela. Então a tela galvânica você utiliza, né, quando você tem uma área maior, uma área generalizada, você precisa de uma grande energia para conter essa corrosão. Então, como a tela ela tem uma superfície específica maior do que todos os outros anodos, você tem uma maior quantidade de energia para mandar para a sua estrutura. Então você faz a mesma coisa, elimina o concreto danificado, amarra essa tela com arame recosido 18 a cada 10, 15 centímetros de malha quadrada e depois fecha com argamassa de 1:3, caso não tenha necessidade de recuperar a zona de compressão do seu concreto. Tá? Mesma coisa acontece com o fio. Qual é a grande vantagem do fio? Vamos supor que você vai fazer uma recuperação, como está aí na tela, de uma laje e você tem pouco recobrimento. Então o fio, o que é que você faz? Você passa o fio paralelo junto ao aço principal da sua estrutura, não precisa passar, é só no principal, se for no pilar não precisa passar nos estribos, e amarra a cada 10 ou 15 centímetros com arame recosido 18 e fecha com argamassa 1:3. Então é isso aí, pessoal. Essa é a eletroquímica da corrosão, da proteção catódica por corrente galvânica. Tá? Esse é como se instala e como é que tem quando a gente tem cada definição de cada eletrodo, dependendo da situação da estrutura, do seu estado de corrosão, da sua abrangência de corrosão e da contaminação do meio ambiente. Então tudo isso é que você vai definir qual anodo de sacrifício você vai utilizar. Agora, uma coisa interessante saber, como é a eletroquímica da corrosão de uma recuperação tradicional da corrosão. Tá? Então, como é essa eletroquímica da recuperação tradicional? Isso, pessoal, nós vamos ver no próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo
Estamos chegando à marca expressiva de 50 vídeos e espero que cada vez mais você participe do nosso canal. Se gostou, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal. Vamos aumentar o contato, vamos aumentar a troca de ideia para que melhoremos a nossa construção civil. Espero vocês no próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Muito obrigado, até lá, um abraço.